Paz seja convosco. Vamos falar um pouquinho hoje sobre cargo na igreja. Eu sempre ouço as pessoas dizer assim, foi promovido, subiu um degrau, e fica falando essas coisas. Vamos lá. O que é cargo na igreja? Em Marcos capítulo 10, versículo 42 a 45, diz assim: Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: Sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, eles se assenhoreiam, e que sobre eles os seus grandes exercem autoridade. Quer dizer, Jesus está dizendo aqui que o cargo lá fora, um se assenhoreia sobre o outro. Quer dizer, é um diretor, um que é maior que o diretor, um outro que é vice-presidente, um outro que é presidente, um outro que é não sei o quê, o outro que é semideus. E vai por aí afora. Agora, na igreja não é assim. Na igreja não é uma escadinha o cargo. Na igreja o cargo é para baixo. É para baixo. Vamos continuar aqui no Marcos 10, então 42, agora vamos ver o versículo 43. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós que quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. Você quer ser maior do que a igreja? Porque o maior que a igreja é Jesus Cristo. Que ele é maior do que a igreja. Agora, veja lá. Você quer ser maior do que a igreja? Então seja servo dela. Seja servo da igreja, tá? O cooperador é servo da igreja. O diácono é servo do cooperador e é servo da igreja. O presbítero é servo do diácono, servo do cooperador e servo da igreja. O evangelista é servo do presbítero, servo do diácono, servo do cooperador, servo da igreja. O pastor é servo do evangelista, servo do presbítero, servo do diácono, servo do cooperador e servo da igreja. A diretoria é servo de todos esses. O vice-presidente é servo de todos esses. O presidente é servo de todos esses. Quem quiser ser maior. Você quer ser maior? Seja servo. E será que é assim que acontece no nosso meio? Já vi tanto carteiraço por aí, eu sou fulano de tal. Até porque nós não devemos dizer eu sou o pastor, eu sou o evangelista, eu estou presidente, eu estou vice-presidente, eu estou na diretoria, eu estou pastor, eu estou evangelista, eu estou presbítero, eu estou diácono, eu estou cooperador. Eu estou, não sou, porque o único que é Jesus Cristo. Ele é, nós não somos, nós estamos nesse cargo. No versículo seguinte também, pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Se isso aqui não é o suficiente para a gente entender que o próprio Jesus, ele disse, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Jesus, quando ele veio na terra como homem, ele veio para servir a igreja, não veio para ser servido. O que tem de gente querendo ser servido, o que tem de gente querendo ser bambambam, querendo dar carteiraço nos outros, faz favor, vamos pela Bíblia. Por isso, Deus colocou no meu coração de abrir as Escrituras exatamente para isso. Porque não se fala sobre isso. E as pessoas continuam se achando. Cada um que... Nossa, fulano foi evangelista, parece que é o fim do mundo. Não, pensa no peso que tem nos teus ombros. Porque a quem muito é dado, mais será exigido. E eu vou falar um pouquinho aqui acerca... Eu ia falar mais tarde, mas eu vou falar um pouquinho acerca do pastor. Do cargo pastoral.
parece tranquilo, fácil. Não, na hora do culto eu chego lá e sento na poltrona maior, no centro das atenções e tal. Até parece fácil, parece até bom isso aí. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a Bíblia diz que vai requerer o sangue daqueles inocentes, cuidado, cuidado. Porque se um rebanho é colocado aos teus cuidados, e quanto maior o rebanho, ou porque agora eu sou presidente de campo, maior é a tua responsabilidade, maior ainda. O peso é muito grande sobre os teus ombros, sobre as tuas mãos. Cada alma que é colocado aos teus cuidados, cuidado para não ser requerido o sangue das tuas mãos. Porque muitos dirão, eu fiz isso, eu era isso, eu era aquilo, eu querendo dar um carteiraço em Jesus. E ele diz assim, foi para mim que você fez? Não vos conheço, mas afasta-te daqui, vós que praticais a iniquidade. Então, porque aí existe muita coisa, existe aquela coisa de amigo meu também, né? O amigo do amigo meu e tal, e aquela coisa de me leva que eu te levo que tu me leva, fazemos isso e fazemos uma troca aqui. Cuidado, cuidado, o pastoreio é coisa maravilhosa. Deus colocou na tua mão algo grandioso, mas é um peso muito grande e cuidado. Cuidado para um dia não chegar diante de Jesus e ele dizer assim, não os conheço. Ah, mas eu orava, as pessoas eram curadas e as pessoas eram libertas. E você, mas era para mim que você fez? Arreda-te daqui. Não vos conheço, vós que praticais iniquidades. Cuidado, é muito importante que você entenda isso, ok? Muito bem. Vamos um pouquinho mais aqui. Vamos um pouquinho isso aqui. Também um outro texto na Bíblia que eu já vi alguém dizendo assim, que Jesus a ninguém julga. As pessoas estão procurando textos e desse texto fazendo uma doutrina para a sua vida. Só que não é assim, tá? O texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, quando diz eu a ninguém julgo, no capítulo, em João, o Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 8, no versículo 15, diz assim, vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. As pessoas estão usando já vi alguém usando esse versículo aqui, dizendo que Jesus a ninguém julga, que eles podem fazer o que quiser. Inclusive, eu ouvi isso de pessoas que são na homossexualidade, dizendo que Jesus a ninguém julga. Eu disse, mas você experimentou dar uma olhadinha no outro versículo? Porque às vezes você está olhando lá no capítulo 8, mas que tal você ir para o capítulo 5 de João? O que está escrito lá? Está escrito lá assim, ó, no capítulo 5, versículo 22, diz assim, ó, porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. Então, não fica lá no capítulo 8, que eu a ninguém julgo, que Jesus dizendo, eu a ninguém julgo, pegando esse versículo e fazendo dele uma doutrina. Olha no capítulo 5, no versículo 22, porque o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o julgamento. E olha só, Jesus vai julgar, o julgamento vai ter o julgamento no tribunal de Cristo, no Bema, é Jesus que vai julgar. No final da grande tribulação também haverá um tribunal para o julgamento das nações, as nações que entrarão no reino milenal, e é Jesus que fará esse julgamento. E depois haverá o julgamento do juízo final, que é depois do reino milenal. Então haverá o julgamento, o juízo final. E nesse juízo final, quem julgará também é Jesus que julgará. Então, o juízo foi dado ao Filho, todo o julgamento. Então, essa história de que o Pai a ninguém julga, o Filho não julga, eu a ninguém julgo, não use esse versículo como uma doutrina que vai se complicar.
porque texto sem contexto é pretexto para heresia. Ok? Mais uma palavrinha aqui. Mais uma situação. Eu já vi muita gente dizendo que Corinto era um porto, que a aldeia de Corinto, a cidade de Corinto, era um porto e por isso havia aquelas coisas lá e por isso que tinha que falar acerca do adultério e de todas aquelas coisas lá. Bem, estou falando porque eu fui lá e sei. Corinto não era porto e fica até bem distantezinho do mar. De lá dá para enxergar o mar, a gente enxerga o Golfo de Corinto, mas não é porto. Então para de dizer que Corinto era porto. Não era porto, não é porto nada. Ele é distante do mar, Corinto. Outra coisa também, já ouvi dizer que as profetisas que desciam, as sacerdotisas que desciam, que à noite aprontavam lá e acontecia todas aquelas coisas lá que Paulo começou a ouvir aquilo lá de Éfeso, ele começou a ouvir e mandou uma carta para eles lá dizendo, olha, cuidado com isso e aquilo, vamos fazer dessa maneira, o adultério é pecado sim, e colocou ordem na casa. Então, de onde vinha essa sacerdotisa? Essa sacerdotisa não vinha do templo de Apolo que havia dentro da aldeia de Corinto. Hoje é ruínas de Corinto, nós estivemos lá. Vinha de um monte chamado Acrocorinto. É um monte bem alto, é o monte mais alto que é próximo dessa cidade de Corinto, dessas ruínas de Corinto. E em cima desse monte lá, então, havia um templo lá, onde ficava essa sacerdotisa. Então, quando você for ensinar, quando você for pregar, não fica com história que a sacerdotisa era no templo de Apolo, dentro da Afrodite e tal, mas era lá em cima do monte de Acrocorinto, e um pouquinho longe da aldeia, um pouquinho longe. Dá para ver bem dali da aldeia, mas é longinho. Então, essa sacerdotisa ficava nesse templo de Afrodite, lá em cima do monte Acrocorinto. E as tardezinhas, todas as tardezinhas, elas desciam. No entardecer, elas desciam e vinham para Corinto. Porque ali era um lugar assim que vinha gente, muita gente vinha de Roma, muita gente, todos passavam por ali para ir para a Grécia, para a Turquia, e até mesmo vinham para Jerusalém, para aqueles lugares lá, tudo passava por ali, um cavalo, ali era uma passagem deles. E então havia muita gente naquele lugar ali, e foi reconstruída uma cidade muito grande lá na época, para aquela época era uma cidade grande. Então elas desciam à tardezinha e aprontavam e faziam tudo que era tipo de coisa lá que você imagina. Por isso, as recomendações de Paulo para Corinto. Se você ler as cartas de Paulo, você vai ver que há muitas recomendações acerca dessas coisas aí, mas é por isso, é porque elas desciam de lá. Então é isso, essas coisas que eu queria falar para vocês acerca de Corinto. Mas vou falar mais uma coisinha também, bem rapidinho aqui. Até quando os parentes podiam casar com os parentes? Quer dizer, você podia casar com a parentela. Quando ele escreveu isso aqui, lá em Levítico, capítulo 18, e no versículo 6, diz assim, ó, nenhum de vós se chegará àquela que lhe é próxima por sangue, para descobrir a sua nudez, eu sou o Senhor. Quer dizer, 2.500 anos, até 2.500 anos, podia fazer isso. Mas a partir daquele dia, a partir desse versículo, ficou proibido casar com parentes. E isso aqui é bem atual, isso aqui é bem atual para os dias de hoje, porque ainda esses dias agora estavam tentando passar uma lei lá no Congresso, e isso vai voltar, porque eles não desistem, eles tentam, daí retira, mas depois eles colocam de novo, e na calada da noite eles acabam aprovando isso. Era um texto que as enteadas poderiam casar com os pais adotivos.
Mas se você for olhar na lei, na verdade, eles queriam estender para filhos poder casar com os pais. E quando fala em filho casar com os pais, não estão falando só de filha casar com o pai. Eles estendem para filho casar com o pai. Quer dizer, são uns absurdos assim do fim do mundo, realmente. Então, eu estou falando sobre isso porque esse versículo aqui, ó, Levítico, vou repetir, Levíticos capítulo 18, versículo 6, diz: nenhum de vós se chegará àquela que lhe é próxima por sangue para descobrir a sua nudez. Eu sou o Senhor. Então, a partir desse dia ali, ficou proibido que parente casasse com parente. Entendeu? Que Deus abençoe a todos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.